Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no dia de hoje. A paz do Senhor esteja com todos nós. A reflexão de hoje que eu trago é sobre um tema muito importante para todos nós, que é a soberba. A definição de soberba, ela vem do latim sobre os temas, na verdade, sobre as definições de orgulho, altivez e um certo sentimento de superioridade, né? Então a soberba ela pode ser definida como sinônimo dessas palavras e ela representa justamente um tipo de sentimento de superioridade de um determinado sujeito, certo? E o que tem a ver, né, todos esses conceitos com o que eu trago para vocês hoje? Na Bíblia nós temos várias passagens onde a soberba esteve presente e Deus nos capacita para discernir momentos onde a soberba está sendo estabelecida, tá? Se não fosse importante, naturalmente Deus pela sua palavra ele não nos indicaria o conhecimento e o discernimento da soberba no coração dos seus filhos, dos nascidos de novo. Bom, como eu disse, a Bíblia ela traz várias passagens sobre soberba, né? Nós temos algumas que são clássicas, principalmente quando nós tratamos da queda de Lúcifer, né? Que naturalmente foi encontrado orgulho, soberba no coração do anjo, a ponto que ele ousou querer ser superior a Deus. Então, nesse momento onde ele quis ser superior a Deus, o coração dele estava sendo tomado por esse sentimento de superioridade, de soberba, e ali foi onde ocorreu, naturalmente, a queda, onde houve a derrubada de Lúcifer e do seu exército, né, dos anjos que estavam com ele. Mas enfim, o tema não é esse, o tema é sobre a soberba. Então esse é um trecho que nós somos ensinados e é falado, dentre outros. Naturalmente nós temos em Provérbios, mas o trecho principal que eu quero trazer hoje, ele não está nesses que são mais batidos, mais comuns da gente encontrar. Ele está em Hebreus 3. A partir do verso 1, né, eu vou dar uma contextualizada para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então eu vou ler desde o verso 1, mas o ponto principal está no verso 3. Então, Hebreus 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo. Bom, o texto continua e o escritor de Hebreus, nesse pedaço, nesse trechinho, ele vem nos ensinar sobre alguns princípios e sobre a exaltação de Cristo. Naturalmente, Deus é o Criador de todas as coisas, desde o princípio, agora e para sempre. E nesse contexto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele teve o seu posicionamento na terra, quando ele se fez homem, e, naturalmente, a sua obra e tudo que ele exerce por meio dos milagres, dos prodígios, dos sinais que nós operamos por meio do Espírito Santo, foram colocados em comparação com a construção de uma casa, e aqui o escritor de Hebreus fala que a obra de Cristo, né, Cristo, ele tem maior honra, maior glória, naturalmente, que Moisés, que foi um servo fiel do Senhor e que teve, né, uma extensa biografia na Bíblia sobre como ele caminhou nessa terra e como foi o relacionamento dele com Deus. Bom, quando o escritor compara naturalmente Cristo com Moisés e depois ele faz o comparativo de um construtor,
traz o ensinamento sobre o que é mais importante que o que. Então, naturalmente, o construtor ele é mais importante que a casa construída, uma vez que o conhecimento empregado e a mão de obra vieram dele. O material e o resultado, o produto final, que é a casa, são importantes, o produto final é importante, porém, sem o conhecimento, sem a mão de obra do construtor, a casa não existiria. E aqui o escritor traz justamente o ponto de que Cristo, pelo seu conhecimento, pela sua divindade, pela sua santidade, por toda a tua obra, é mais importante que Moisés, que foi um servo que cuidou da casa de Deus. E hoje, a casa de Deus, que somos nós, que cedemos o nosso corpo para que o Espírito Santo faça morada, devemos servir a Deus com toda a primazia, com o nosso exemplo e também, naturalmente, dentro da igreja, como a igreja sendo também a casa do Senhor. Tá? Mas o que isso tudo tem a ver com soberba? No momento de reflexão, onde eu tirei para pensar bastante sobre esse texto, o que me veio, o que me subiu ao coração foi justamente por que nós não devemos deixar que a obra que nós estamos fazendo ou a servidão que estamos fazendo para o Senhor seja extremamente engrandecida dentro do nosso ministério. Tá? Então eu vou parafrasear tudo que eu falei para ficar um pouco mais fácil. O meu entendimento aqui que subiu aos meus olhos foi justamente de que não deixemos que os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso ministério, o que a gente faz, seja, ou tenha um sentimento de superioridade ao Criador de todas as coisas, para que a gente não tenha ou não deixe que sejam plantadas sementes de soberba no nosso coração, de certa forma, para que não entendamos errado o princípio das coisas. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, a obra perfeita é dele, e nós aqui como servos de Deus, nós gerenciamos o que ele nos dá e servimos fazendo a obra, tendo ministério e cumprindo o nosso chamado. E a soberba aqui é justamente sobre esse ponto, para que no nosso chamado, no nosso ministério e em tudo que nós façamos, para que isso não seja engrandecido pela nossa carne, a ponto de cair no coração e nós nos acharmos superiores ou extremamente capacitados, a ponto de não dependermos mais do nosso Criador, a ponto de acharmos que estamos fazendo as coisas muito bem feitas pela nossa própria capacidade. Tá? Não chegar nesse ponto onde a soberba começa a ser plantada no coração é extremamente importante para todos nós. Eu acredito, tá, pelas leituras da palavra, que não deixar que isso aconteça é praticamente um mandamento para que a gente não perca o nosso coração e naturalmente não venhamos a cortar a conexão que nós temos com Deus. Uma vez que em Provérbios 16, verso 18, é ensinado que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, ou seja, um espírito orgulhoso, um espírito soberbo, tá? Que se sente superior. Isso, a altivez do espírito, essa superioridade, ela precede a queda. Então, Deus deixa bem claro no ensinamento riquíssimo do rei Salomão aqui em Provérbios que a soberba, ela vai vir antes da queda. E quando houve a queda, lá em Gênesis, de Adão, por exemplo, foi por conta do pecado. Então, o homem ele foi caído da sua posição, onde estava em comunhão total com Deus, e deixou de ter, naturalmente, a sua natureza em Deus. E nesse momento, houve a legalidade, por exemplo, para a morte natural, quando o homem realmente passou a ter uma natureza que é conhecida hoje. E esse ponto onde nós temos a queda é a queda de comunhão, é o corte espiritual com Deus. Tá? E além disso, a soberba por si só, ela precede a queda, e essa queda não é só essa queda espiritual, tá?
é a queda no sentido de realmente deixar com que as coisas do mundo elas tomem conta do nosso coração e não que as coisas de Deus e que o Espírito Santo governe a nossa vida, tá? Que Ele direcione os nossos passos. Mas a gente tem também aqui a altivez do Espírito, ou seja, um espírito orgulhoso, um espírito que se acha capacitado e 100% eficiente, que se acha realmente pronto para fazer tudo o que precisa pela sua própria força. Sendo que a nossa capacitação ela vem de Deus, os dons vêm do Espírito Santo. E nós não devemos deixar que essa altivez, esse sentimento de superioridade tome conta do nosso coração, porque naturalmente, em Provérbios fala que esse espírito também leva à queda. Então, a soberba que leva à queda, e aqui ele traz como ruína também, a ruína entra justamente nesse ponto de queda, e a altivez também leva à queda. Então são duas coisas que andam juntas, a soberba e a altivez, que são praticamente sinônimos, e a consequência dessas atitudes, né, ou desses sentimentos do nosso coração, eles têm também sinônimos que são representados aqui como ruína e queda. Isso faz com que nós nos atentemos muito a tudo que é sentimento que vem no nosso dia a dia. E naturalmente para que nós não deixemos o nosso ego falar mais alto, para que a soberba não comece a se desenvolver dentro de cada um de nós, até o ponto, né, de que tenhamos algo pior, que seja, por exemplo, a ruína ou a queda. Então, retomando para o texto de Hebreus 3, nós fechamos aqui de novo com esse trecho. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Que a gente sempre tenha esse trecho em mente, para que o nosso ego não seja extremamente inflado de acordo com as circunstâncias, com elogios ou com capacitações que a gente recebe, muitas vezes até vindas do Espírito Santo para desenvolver alguma tarefa. Tá? Que a gente sempre lembre que honra maior é de Deus, honra maior é de Cristo, porque é Ele que estabeleceu e criou todas as coisas. Aqui nós somos apenas servos e gerenciadores ou gestores, de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. E a gente tem então uma consciência muito grande sobre isso, para que naturalmente a soberba não venha a se desenvolver. A mensagem de hoje é essa, um abraço, fiquem com Deus, até mais.